Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Toshio. Hoje eu vou falar sobre formatação condicional personalizada. Então, aproveitando o gancho aí da função C, eu vou utilizar a função C para determinar se o Excel deve ou não formatar numa célula. Então, eu fiz um exemplo bem simples aqui, tá? Vencimento, valor devido e data de pagamento, para representar como se fosse um controle aí da empresa de contas a pagar. Então, qual que é o exercício de hoje? Eu quero saber se a data de pagamento tiver preenchida, eu quero que ele pinte de verde. Então é um título que eu não preciso me preocupar. Se a data de pagamento não tiver preenchida e a data de vencimento menos o valor, menos a data de hoje for menor do que 7, quer dizer, menos de uma semana aí para o título vencer, eu quero que ele pinte de amarelo. Então, ponto de atenção. E caso a data de pagamento não esteja preenchida e o vencimento ele for menor do que a data de hoje, quer dizer que o título venceu, então tem que pintar de vermelho, ok? A formatação condicional ela não é difícil, tá? Mas ela é cheia de detalhes que faz toda a diferença, porque se você não prestar atenção nos detalhes, você não vai conseguir fazer ela funcionar. Então eu vou até fazer alguns erros aqui, comuns, para vocês ficarem bem atentos, tá? Faz parte do ensinamento aí. Então, ó, vamos lá. Então eu quero que ele preencha na linha aqui, eu quero que seja da A a C. Então se eu quisesse que preenchesse só até a B, eu só seleciono até a B. E eu quero todas essas linhas aqui, né? Então ok, selecionei tudo. Em página inicial, você vem aqui, ó, formatação condicional, nova regra. Escolhe essa última opção. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E a gente vai colocar a fórmula aqui. Só que aqui, ó, talvez vocês comecem a sentir a dificuldade não, mas a falta daquela ajuda. Porque ó, igual a C, abre parênteses, cadê aquela ajuda que me diz em que parâmetro que eu estou e quais são os parâmetros? Já ficou um pouco mais complicado. Tem duas formas, ou você faz direto, ou então de repente você faz aqui fora e copia e cola aqui dentro, se você tiver dificuldade. Mas vamos encarar o desafio aí, vamos fazer aqui dentro direto, ok? Então eu vou fazer primeiro para pintar de verde, que é o mais simples. Então, ó, igual a C, simples. Eu quero saber se a primeira ponta também sempre se referencia aqui na última, na primeira, tá? Primeira linha que você selecionou. Porque se você colocar na segunda, terceira ou quarta, vai dar erro. Então sempre se baseia na sua fórmula pela primeira, ok? Então, beleza, estou na primeira linha aqui, data de pagamento. Eu quero saber se ela é diferente de vazio. Como que eu represento o vazio? Aspas duplas. Abre e fecha. Pronto. Ponto e vírgula. Mas e aí, como que eu vou saber se o resultado eu quero que ele pinte ou não? Ele diz aqui, ó, formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Então, para pintar, ele quer que traga verdadeiro. Como é uma variável booleana, posso escrever verdadeiro aqui. Mas e sem aspas, tá? Porque isso aqui ele não está sendo representado como uma letra. É meio complicado de entender isso, né? Mas uma coisa, para que eu vou escrever verdadeiro se eu posso representar o verdadeiro por um, ponto e vírgula, e o zero por falso? Lembra que eu comentei na outra aula? Então, ó, então eu vou aqui, ó, formatar, preenchimento, eu só quero pintar o fundo, tá? Então, ó, verde, ok, ok. Então tá tudo em branco aqui, eu vou colocar a data no primeiro. Putz, pintou tudo. Por que pintou tudo? Ó, vou selecionar tudo de novo. Vou aqui, ó, formatação condicional. Gerenciar regras. Vamos ver o que aconteceu. Ó, editar regra. Olha, olha isso aqui, ó. Então, o C3 que eu havia selecionado, que é a data de pagamento, você vê que ele está com um cifrão aí antes do C e depois, entre o C e o 3. O que isso significa? Que ele travou a célula. Porque ó, se eu seleciono aqui ó, o valor tipo B3, então ó, a célula é igual a B3. Se eu copiar para baixo, ele vai aumentar a linha, ó, B4. Se eu copiar para o lado, ele mantém a linha, mas aumenta a coluna.
Ó, de B3 foi para C3. O que acontece quando a gente bloqueia? Deixa eu apagar aqui. Bloqueia a célula. Ó, eu estou aqui, eu vou apertar o F4 que ele já vai colocar aqueles dois cifrão. Se eu copiar para o lado, ó, ficou B3. Se eu copiar para baixo, continua B3. Ok, entendi. Mas por que dois cifrão? Porque o primeiro cifrão representa a coluna e o segundo a linha. Então, ó, se eu tirar o cifrão entre o B e o 3, se eu copiar para o lado, ficou B3 ainda. Por quê? A coluna está fixada, mas a linha não. Mas eu estou na mesma linha, então ele não mudou. Se eu copiar para baixo, ó, B4. E se eu copiar para baixo e lateral? B5. Então, quer dizer, ele manteve a coluna, mas ele mudou a linha. Beleza? E o primeiro cifrão é a mesma coisa. Ó. Deixa eu apertar aqui. Tirar o primeiro. Então, agora eu fixei a linha, mas a coluna não. Então, se eu copiar para o lado, ó, C3, ó, para baixo e lateral. C3. Por quê? Então, a linha sempre está parada aqui, ó. Se eu copiar para baixo aqui, ó, B3. Então, ele vai mudando a coluna, mas a linha continua fixa. Então, qual que é o erro aqui da minha fórmula? Gerenciar regras, editar. Ele está fixando tudo aqui na primeira. Ué, mas você não falou que tem que se basear na primeira? Sim. Mas a gente não pode fixar o quê? A coluna? A coluna tem que estar fixa, sim. Mas a linha não pode estar fixada. Então, ó, C3. Ok? Pronto. Ó. Só a primeira que está aparecendo em verde. Ó. Se eu colocar aqui, somente a primeira e a terceira. Ok? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer a formatação do amarelo. Esse já é um pouco mais complexo. Vamos tentar fazer aqui direto, para não ficar difícil e ter aquela ajuda. Então, ó, igual a C. Esse aqui eu vou usar a função E, porque eu vou trabalhar com vários argumentos. Então, primeiramente, eu quero saber se sempre se baseando na primeira, lembra, né? Quero saber se a data de pagamento ela é diferente de vazio. Não, no caso aqui, ela tem que ser igual a vazio, né? Porque se ela for diferente, ela tem que cair no verde, porque vai estar preenchida. Então, se a data de pagamento for igual a vazio, ponto e vírgula, teste lógico 2. Qual que é o teste lógico 2? Eu quero saber se a data de vencimento menos a data de hoje, que eu vou colocar uma fórmula direta aqui, ele é menor do que 7. Ponto e vírgula. Por que mais uma lógica? Porque se eu colocar menor que 7, quando o título estiver vencido, ele também vai pintar de amarelo. Então eu preciso limitar. Então ele tem que ser menor do que 7. Opa, eu coloquei maior, né? Falo menor do que 7, coloco maior. Menor do que 7, mas eu também tenho que falar que ele é maior ou igual a 0, né? Para limitar. Então, faço a mesma coisa aqui, ó. Se A2 menos hoje for maior ou igual a 0, fechei parênteses, ponto e vírgula, ó, aqui já me ajuda. Então, verdadeiro 1, ponto e vírgula 0, falso. Fecha parênteses. Então, ó, vou pegar essa função, apertei um Ctrl X aqui para ele sumir. Pode ser Ctrl C também, tá? Mas Ctrl X é que eu já aproveito aqui e passo para lá. Então, seleciono aqui, formatação condicional, nova regra, uso uma fórmula, e aqui, ó, Ctrl V. Ó, aqui, como eu fiz fora, você vê que ele não colocou o cifrão automaticamente.
Como eu não vou mexer nas colunas, eu acho que não vai ter problema em deixar assim, tá? Mas eu sempre gosto de deixar fixo a coluna para garantir. Mas vamos tentar fazer assim, ó. Então vou lá formatar, quero pintar de amarelo. Ok. Opa, o que aconteceu aqui? Olha, pintou aqui, aqui, como assim? Vamos lá de novo. Formatação condicional, gerenciar regras. Então é nesse amarelo aqui que está dando problema. Editar. Será que então era o cifrão? Vou colocar o cifrão aqui no C. Cifrão no A. Só estou fixando a coluna, então é sempre antes da letra aqui, tá? Cifrão no A. E acabou. Aplicar. Tá vendo como é importante? Então, é um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Você viu que já começou a ficar, nossa, mas pintou aqui, aqui, não tem nada a ver. Por quê? Porque eu preciso vir olhar aqui, ó. A coluna sempre precisa estar fixada e a linha não. Ok? Beleza. Então, ó, pode ver que só pintou esse aqui, por quê? Deixa eu fazer a continha aqui, ó. Então, deixa eu mostrar a data de hoje para vocês, né? Que senão, ó, dia 23/11. Então, o que que eu falei? Ó, eu quero saber se esse menos esse. Qual que é o resultado? 5. Opa, então 5 é menor do que 7 e é maior do que 0. Então, ele trouxe o resultado verdadeiro. Ficou confuso? Dá uma olhada lá no meu vídeo de função C e E, que aí vai ficar... Acho que vai facilitar o entendimento aí, beleza? Então, vamos lá agora fazer o vencido. Então, seleciono tudo, formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula é igual a C, abre parênteses. Eu quero saber, primeiramente, se a data do pagamento... Ó, se eu já quiser mexendo aqui, tirar o cifrão, ó, se eu apertar o F4 uma vez, ó, ele desapareceu o primeiro. Se eu apertar de novo, desaparece o segundo e aparece o primeiro. Então já consertei minha fórmula. Se ele for igual a vazio, opa, lembra que tem duas condições, né? Então não posso colocar só o C. Então é o C, E. Mas vamos supor que, caramba, mas eu não quero fazer dessa forma. Ou uma forma diferente de trabalhar com C. Eu vou fazer aqui fora também para facilitar aqui o entendimento. Ó, igual a C. Então, primeiramente, eu quero saber se esse é igual... Opa, o que eu fiz aqui? Igual a C, abre parênteses. Esse aqui, ele é igual a vazio, ponto e vírgula. Se for verdadeiro, em vez de trazer já trazer o verdadeiro aqui, o 1, eu quero fazer outra condição. Se, abre parênteses, a data de vencimento ela é menor do que a data de hoje, ponto e vírgula. Se ele for, traz verdadeiro, se não, traz falso. Fecha parênteses. Opa, fechei o parênteses, mas voltou no valor, se for verdadeiro, do primeiro C. Então, se for verdadeiro, ele faz esse teste aqui. E ele vai retornar verdadeiro ou falso, né? Que eu coloquei aqui, 1 ou 0. Aí, ó, ponto e vírgula, valor se falso, então 0 de novo. Fecha parênteses. Então, ó, vou copiar. Opa, deixa eu copiar aqui a fórmula. Seleciono aqui. Opa. Formatação condicional. Nova regra. Lembrando que ó, eu posso apertar aqui entre as duas e apertar F4. F4, não é isso que eu quero, não é esse, é esse. Aqui, tô apertando o F4, tá? Para conseguir trazer o cifrão aqui certo. Formatar, vermelho, ok, ok. Ih, mas não tem nenhum caso que seria o primeiro, então ó, deixa eu tirar esse valor de pagamento, ó, vermelho.
Então, quer dizer, se eu colocar a data, ele já vai para verde. Se eu tirar a data, vermelho porque está vencido, ó, 10/11. E hoje é dia 23/1. Então, se eu colocar a data aqui, já paguei de dezembro, verde. Então, ó, tá aí as três cores. Se eu colocar aqui, ó, 2016, colocar 2015, vermelho, já está vencido. Não, mas eu já paguei também, verde. Beleza? É isso aí, pessoal. Se gostou, dá uma curtida aí. Se tiver dúvida, me fala qual que é a dúvida, que eu explico novamente. Eu procurei fazer a célula, a fórmula aqui fora para tentar ajudar, né, para quem tiver mais dificuldade. Mas não sei se de repente pode ter ficado complicado para vocês, né? Nossa, mas ele tirou daqui, depois colou lá, aí depois teve que ficar colocando aquele cifrão. Mas qualquer dúvida me fala que eu ajudo com todo prazer aí, beleza? Então um grande abraço, até mais.